15 de novembro de 1889. Naquela manhã, Deodoro da Fonseca e seus militares, ele que era marechal, chegam ao campo de Santana e depõem o então governo de Ouro Preto. Bom, o governo de Ouro Preto era um governo liberal que mantinha as conquistas conservadoras, como a libertação dos escravos e a diversificação do poder, porém colocavam ali em marcha suas propostas econômicas de liberalização da economia. Naquela manhã, o então marechal subiu num alto palanque e levantou sua espada, dando vivas ao imperador. Pois é. Depois, ele retorna à sua casa, porque estava doente, né? Não só fisicamente, como doente também mentalmente, estava fraco mentalmente. Nesse momento, aproveitando a situação delicada do então marechal, o Quintino Bocaiúva, que era um jornalista, e o Rui Barbosa, que é um jurista, chegam à casa do Deodoro da Fonseca e eles, que eram republicanos, percebiam que essa era a última chance de fato instaurar um regime republicano no Brasil, tendo visto que nas últimas eleições que houveram no Império, entre 1988 e 1989, os republicanos não conseguiram nem 2 cadeiras direito no Congresso brasileiro, e isso impossibilitava qualquer tentativa de mudança de regime. Então, eles, criando uma mentira estapafúrdia, conseguiram que o Deodoro da Fonseca assinasse um papelório que dizia que então seria proclamada naquele dia a República no Brasil. A mentira que eles contaram para incentivar Deodoro a de fato assinar a ata de proclamação da República foi que o imperador Dom Pedro II, que estava em Petrópolis, teria indicado para o governo o Silveira Martins, que era desafeto porque ambos tinham disputado ali os amores da filha do Barão do Triunfo, na época ainda da Guerra do Paraguai. E isso fez com que o Deodoro dissesse não por nada nesse mundo e então assinasse a ata que virou o golpe da República. Saíram os 3, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e Deodoro da Fonseca, e marcharam naquela tarde de 15 de novembro de 1889 novamente para o campo de Santana, onde, através de um golpe, proclamaram a República. Termo esse que inclusive é errado, porque proclamação vem de apoio popular, e não houve apoio popular. Um jornalista que estava acompanhando o momento descreve a cena como o povo não estava entendendo, ninguém sabia o que era aquilo, pensavam que era uma parada militar. Mas não era. Era o golpe da República, que tirava um regime, um modelo de Brasil que foi pensado lá durante a independência, um pouco antes inclusive da independência, em 7 de setembro de 1822, passando pela criação da Constituição de 1824, em que ela criava uma monarquia constitucional parlamentarista de 4 poderes: o moderador, que era do imperador, o executivo, o legislativo e o judiciário. O moderador, ao contrário do que falam na escola, não era um poder ditatorial. O imperador só poderia vetar, e os vetos poderiam ser derrubados pelo poder legislativo, pelo Congresso, e o imperador também não podia tudo. E ao longo do tempo, durante o mandato de Dom Pedro II, ele vai esvaziando o poder dele e aumentando o poder não só dos outros 3, executivo, legislativo e judiciário, como também das províncias. O poder foi sendo descentralizado ao longo do tempo e o Brasil foi virando uma federação. Além disso, esse sistema que foi criado privilegiava que todos fossem se incorporando ao modelo democrático ao longo do tempo, porque era estabelecido um voto censitário por renda. Só que conforme os anos foram passando, a inflação foi aumentando, então o que se ganhava em 1824 não era a mesma coisa que se ganhava em 1889. Em 1889 o valor do dinheiro era outro. Isso foi fazendo com que várias pessoas que antes não poderiam votar começassem a votar. Além disso, a visão do Dom Pedro II de trazer ciência para o Brasil, de federalizar o Brasil, de começar a abrir o Brasil economicamente, junto com esse modelo de estabilidade política, a Constituição de 1824 foi a mais duradoura que nós tivemos, porque ela de fato pensou o Brasil para o povo brasileiro, para o povo brasileiro, um Brasil do povo brasileiro, e não um Brasil separado, oligárquico, um sistema fechado. E foi isso que a República tirou de nós. A República foi o pecado original de todos os desastres que nós vivemos depois. Após o golpe da República de 1889, o imperador Dom Pedro II, que dedicou sua vida inteira ao bem do Brasil, foi levado às madrugadas, porque todo o povo curtia o Dom Pedro II, todo o povo apoiava o Dom Pedro II. O jornalista que passava durante o golpe descreveu, e o povo assistiu aquilo bestializados. O povo não entendia, os que entendiam mais ou menos se revoltaram. Se revoltaram não só no Rio de Janeiro, como se revoltaram no Nordeste,
no sul, no sudeste, né? A gente poderia ter uma separação de fato do Brasil ali naquele momento. E o que aconteceu foi que após o golpe, Deodoro se senta na cadeira como presidente da República e como ditador governa o Brasil. Nessa que foi o primeiro golpe que nós de fato tivemos. Nenhum outro golpe antes que dizem que foi golpe, foi de fato golpe. A maioridade não foi golpe, porque foi aprovada pelo Congresso, foi aprovada pelo povo através de aclamação, né? Aquele fechamento do Congresso que o Pedro I teria feito foi completamente provisório, foi uma atitude negativa, mas não foi um golpe porque ainda nem havia Brasil constituído em forma de uma legislação. Enfim, depois ali o Brasil se distancia, porque se uniu 3 forças para que esse golpe acontecesse. Foram os militares descontentes, porque de fato eles não tiveram muitas premiações quando acabou a Guerra do Paraguai. Os familiares, as famílias poderosas, oligárquicas do Brasil, que eram donas de escravo, quando a princesa Isabel, um ano antes, em 1888, 13 de maio, libertou os escravos com o apoio do seu pai, Dom Pedro II, que foi uma enorme festa no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, por toda a população, desde os mais ricos até os mais pobres, até a nobreza, até os já libertos escravos, todos comemoraram, exceto os fazendeiros, que viam os escravos como uma posse. E o imperador e a então princesa Isabel recusaram dar para esses fazendeiros um ressarcimento pela perda de suas posses. E eles então ficaram furiosos e se uniram aos militares que então derrubaram o imperador Dom Pedro II naquele 15 de novembro de 1889. Tinha uma terceira força, que eram quem de fato idealizava o modelo republicano, como foi o caso do Rui Barbosa. Tanto é, depois que o Rui Barbosa viu que ele tinha ajudado a gestar naquele golpe, ele foi pessoalmente à França, onde o imperador estava já muito acamado e doente, pedir perdão a ele pelo que fez. Disse então o Rui Barbosa: "Perdoe-me, imperador, eu não sabia que república era isso." Bom, mas já não tinha o que fazer. Rui Barbosa passou o tempo tentando chegar à presidência, talvez para consertar um pouco do estrago que ele tinha feito, mas nunca conseguiu e morreu triste, porque viu o que antes era o seu amigo, em que ele deu uma machadada nas costas junto com o Deodoro da Fonseca, morrer fora do país em que ele tinha dedicado uma vida inteira. Esse era Dom Pedro II, que levou terra brasileira junto com ele e que saiu de madrugada do Brasil porque o povo gostava muito do imperador. O imperador andava pelas ruas do Rio de Janeiro sem segurança, não tinha segurança. O povo aclamava ele. E para que não houvesse revolta popular, o covarde do Deodoro da Fonseca manda o imperador para o exílio, que foi na França, durante a madrugada. E isso então consolida o golpe da República, que depois se encastelou com essas 3 elites que nós chamamos, e dali para frente o Brasil nunca mais foi o mesmo. República, que pressupõe troca de poder constante, não foi isso que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, uma das pessoas que participaram do golpe da República, que depôs Dom Pedro II, foi o bisavô, ou o avô, se eu não me engano, do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Então, para vocês verem que essa república, essa republiqueta, essa falsa república, de fato não era o que se esperava, né? A troca de poder nunca houve, porque eles sempre estiveram lá. O cara que foi presidente da República do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, o FHC, tinha um parente que já fazia parte lá atrás no golpe. Então não houve troca de poder nenhum. As oligarquias, as elites continuam sendo as mesmas. E dali o Brasil se fechou. Na Primeira República era uma oligarquia onde Minas Gerais e São Paulo governavam, excluindo o restante do Brasil. Depois veio a primeira ditadura brasileira com Getúlio Vargas, onde a gente viu de fato a censura predominar. Depois nós tivemos um brevíssimo período de democracia cambaleante, que foi interrompida pela ditadura de 64. Depois nós tivemos uma redemocratização, onde todos os petistas, esquerdistas voltaram ao poder, de onde eles nunca tiveram saído de fato, e ali começaram uma chicane de roubalheira, de crimes, de corrupção. E até chegarmos aos dias atuais, onde não é mais nem o executivo que governa, porque tem um monstro no judiciário chamado Alexandre de Moraes e toda a sua turma que governa o Brasil, sem deixar com que a vontade popular de fato resplandeça e seja quem aí toque o Brasil, né? O Brasil deveria ser hoje como uma Espanha, se o modelo monárquico de 4 poderes, democrático, fosse seguido. Aquele modelo que foi pensado por Dom Pedro I,
Dom Pedro II, pela Princesa Isabel, pela Imperatriz Leopoldina e por José Bonifácio. Se esse modelo de Brasil foi expresso no ato da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e pela fundação de fato do Brasil ali na Constituição de 1824, se nós tivéssemos seguido esse modelo, se não houvesse golpe da República, o Brasil poderia ser como uma Espanha hoje, um país desenvolvido, evidentemente não com uma riqueza extraordinária como os Estados Unidos, mas também não pobre como a gente é hoje, não pobre como uma Argentina. Um país desenvolvido, com uma economia pujante, com um povo que sabe de fato da sua própria história, que saberia de fato da sua própria história, e com uma cultura que desbravasse o mundo inteiro. Né? O mundo inteiro viria visitar o Brasil, vendo a nossa cultura, vendo o que nós somos capazes de fazer, e claro, com estabilidade. A Constituição de 1824 foi a mais duradoura que nós tivemos. Depois, com a República, nós tivemos outras 6 constituições, todas que duraram mais ou menos 30 anos. Ou seja, isso mostra o fracasso de um regime que não foi fundado pelo povo, mas sim para suprimir o povo e para usá-los, para fazê-los de escravos no cabresto. É isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Link na bio para você assinar a Bedrock Premium para saber mais sobre política, economia e história. Não perca a história do Brasil. Saiba a verdadeira história do Brasil. Né? Então nós temos documentários, nós temos matérias completas, nós temos ferramentas para você usar independente da sua profissão, que vai te ajudar na sua profissão. Tudo isso através do link na bio ou do link na descrição desse vídeo, através da Bedrock Premium. Se você quiser investir com a gente, assine a Bedrock Consult, onde nós vamos te ajudar a investir da melhor forma para você alocar bem o seu dinheiro nesse mundo completamente louco que a gente tem. Certo? Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Saiba de fato a história do Brasil e faça com que mais pessoas saibam da história do Brasil. E isso é de graça, é só você compartilhar. Deixa o like, por favor. Comenta o que você achou e sugestões para próximos vídeos. E é isso. Valeu!